Hoje a nossa mesa está muito especial. Conto com a presença ilustre dos meus queridos amigos e amiga Deise Tchocari, Ricardo Rous, Fernando Capês e Felipe Monteiro. Essa semana é uma semana bastante importante para o jogo político em Brasília e vai definir, vai dizer muito sobre os próximos anos do governo brasileiro, das nossas leis, dos projetos do Executivo. É uma semana crucial. Nessa semana acontece a eleição do novo presidente do Senado Federal, com Rodrigo Pacheco e Rogério Marinho na disputa. Para falar mais sobre esse tema, nós vamos direto a Brasília com o nosso repórter Bruno Pinheiro, que fala com exclusividade, com o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Boa tarde, Bruno. A você uma ótima semana, quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma satisfação. Ao meu lado, então, o senador Isalci Lucas, realmente numa semana muito importante sobre essas discussões, realmente aqui no Congresso Nacional, eleição à presidência do Senado. Senador, muito obrigado em falar aqui ao vivo com a Jovem Pan, nesta segunda, que já vai antecedendo as eleições na quarta-feira, dia 1º de fevereiro. Ontem, um encontro também com vários senadores, o senhor também acabou recebendo diversos nomes, essas articulações. Esse encontro de ontem, isso chegou num resultado, conseguiu avançar, se fala em 8 indecisos. O senhor ainda está entre esses 8 indecisos ou o senhor já conseguiu resolver o seu voto após esse encontro de ontem? Uma ótima tarde, estamos ao vivo. Não, eu não estou indeciso. Há muito tempo que eu já defini meu voto, né? Eu sempre fui oposição a esse governo. O Rogério Marinho sempre atuamos juntos, fomos do PSDB, sempre trabalhamos em conjunto na área de educação, ciência e tecnologia. O Rogério Marinho sempre foi uma pessoa muito bem articulada, meu amigo, e tenho certeza que pode mudar o país. Tenho já ajudado nas articulações, acho que ele pode, de fato, mudar o perfil do Senado. Tenho tentado ajudar. Ontem fizemos um encontro com alguns senadores e acho que o Marinho tem condição realmente de colocar o Senado como protagonista. Realmente o Senado perdeu um pouco do protagonismo na política do país e a gente está ajudando. Nós queremos reverter isso. Nesses últimos anos, desde quando eu entrei na política, eu sempre fui oposição a este governo que está aí, que sempre participei de todas as CPIs, sempre acompanhei. Essa política não é a política que eu concordo e vou combatê-la, né? E acho que o Marinho representa bem essas mudanças que precisamos fazer. Então tenho ajudado e vejo que a gente tem muita chance de reverter esse quadro que está aí. Então agora o senhor já antecipando e confirmando o voto em Rogério, uma conta já foi feita com esse encontro de ontem, tem essa conta já os números de Rodrigo, o lado de Rogério, o senhor consegue chegar em um número, o número do senhor aumenta? Ontem nós chegamos a ouvir aqui que já tem um voto que é suficiente para consolidar a vitória de Rogério. O que o senhor tem ouvido entre essas articulações, senador? Olha, é uma eleição difícil, né? Evidente que nós temos que trabalhar, temos que mostrar a importância, né, da eleição do Rogério Marinho para a presidência, para o país, né, para o Brasil, para a pauta, né, uma casa tão importante que é o Senado Federal. A população realmente quer mudança, né? Nós não podemos continuar com essa polarização. Nós precisamos realmente ver uma pauta importante de reformas que o Brasil precisa há muito tempo. E acho que o Marinho tem todas as condições de conduzir isso. E vou ajudá-lo, né? Então, acho que a gente tem todas as condições de ganhar a eleição. Não vai ser fácil, mas nós estamos em busca ainda daqueles que estão indecisos e mostrando que a melhor opção hoje é Rogério Marinho. Essas reuniões estão acontecendo aqui na capital federal. Vale ressaltar que a eleição é na quarta-feira. A gente continua ao vivo, inclusive ouvindo o estúdio um questionamento que vem dos nossos comentaristas. A gente está à disposição aqui com o senador. Muito obrigado, Bruno. Senador, muito boa tarde. Obrigado
por estar conosco aqui ao vivo. Nós temos duas perguntas bastante estratégicas. A primeira delas é do Dr. Fernando Capês. Capês, quer ter a honra de fazer essa pergunta. Ele que alertou para essa estratégia que é possível. Capês. Boa tarde, senador Exalci. Prazer voltar a falar com o senhor. A última vez que estivemos juntos foi numa viagem oficial para Israel, saudade daqueles tempos. Minha pergunta é a seguinte: o senador Eduardo Girão tem uma candidatura independente, seria um candidato à parte. É verdade que já existem 35 votos assegurados e que a vinda dele poderia levar a 38 essa quantidade de votos? Como é que está o placar dos votos flutuantes e indecisos? Olha, Capês, primeiro, prazer falar contigo, né? Realmente foi uma viagem maravilhosa, né? Que fizemos a Israel, muito importante. Eu tenho conversado com o Girão é meu amigo também. Estivemos juntos agora recentemente, estive com ele agora essa semana por 2 vezes e temos conversado. A importância de estar junto é muito, muito forte, não dá para dividir em 3 candidaturas. Então o Girão sabe da importância que tem da gente estar junto no primeiro turno, não dá nem para brincar isso de levar isso para o segundo turno. Então nós estamos trabalhando em conjunto, né? Vamos continuar conversando hoje, amanhã, né? Até a gente chegar realmente num consenso de que para ganhar a eleição nós precisamos estar juntos. E essa união ela é importante na vitória, não dá para ganhar essa eleição sem a unidade com o Girão. Senador, mais uma questão. A votação sendo sigilosa, ela mais beneficia qual dos candidatos? Eu acho que mais governo, né? Eu acho que a gente precisa demonstrar claramente, né? O voto aberto ele é importante, né? Mas é evidente que tem que deixar liberado, não tem jeito, né? Primeiro que o voto é secreto, né? Mas eu acho que é importante, né, as pessoas cobrarem o voto, até para o eleitor saber exatamente, não é, qual é a posição, né, do seu senador. Eu acho que é importante, como foi feito na última eleição. Na última eleição, muitos mostraram e foi definitivo, né? Se não tivessem mostrado na eleição passada, aquela de 2019, né, que foi uma eleição muito difícil, nós não teríamos saído vitoriosos. Renan teria ganho aquela eleição se não tivesse aquela iniciativa de mostrar o voto. Muito bem. E uma última pergunta, senador, que acredito seja a pergunta que a população brasileira mais esteja preocupada. A prometida CPI dos atos de 8 de janeiro. O senhor vê algum risco de ela não acontecer caso Pacheco saia vencedor desse pleito? Eu acho que ela tem que acontecer independente de qualquer coisa, né? De quem seja o vitorioso, porque primeiro que ela é um instrumento da minoria, então ela tem que sair, né? Com maioria ou não. Eu vejo a necessidade, vou brigar muito para que ela aconteça. Primeiro, para que a gente possa demonstrar as falhas que ocorreram, tanto por parte do governo local, mas principalmente do governo federal. A inteligência, ela existe, né, no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, na ABIN, no Ministério da Justiça, nas Forças Armadas, né? O GDF tem culpa? Tem, mas não foi só o GDF. O GDF alertou e tentou, inclusive, tirar, né, a questão do acampamento e a coisa não aconteceu. Então, não dá para culpar apenas, né, 1 ou 2, né? A culpa foi geral e hoje, está sendo assim o grande, né, culpado de tudo, né? Hoje que joga nas costas do GDF de tudo que aconteceu. E querem implementar, né, agora a Guarda Nacional, a culpa é 8 de janeiro, e não tem nada a ver. Isso aí é uma bandeira da esquerda há muito tempo, e eu já sabia disso, antes de 8 de janeiro, quando tentaram implementar a PEC do Fundo Constitucional, quando o Randolph colocou e retirou, eu fiz questão de perguntar para ele o que estava por trás disso, se já não era essa Força Nacional. Tive com o ministro, né, e perguntei para ele, me disse que não mexeria no fundo, mas me disse que implementaria a Guarda Nacional.
Aí disse a ele que para Brasília não precisava disso, bastaria criar o batalhão aqui. Aí ele disse que colocaria para defender as fronteiras, né, na função da Polícia Federal, do Exército. Então, é uma bandeira da esquerda. Então, por isso é que a gente precisa reforçar realmente essa oposição ao governo, e é um dos motivos que vou para a oposição violentamente, como sempre fiz quando fui deputado federal, né, defender as bandeiras realmente, né, que sempre acreditei, né, da família, realmente, né, da educação, da ciência e tecnologia, e é o que vou fazer, né, fiscalizando. Participei de todas as CPIs no Congresso, na Câmara e no Senado, e vou continuar fiscalizando. E essa CPI, né, do que aconteceu realmente tem que acontecer. Acho que vai ter que pegar novamente as assinaturas, mas eu acho que não será problema pegá-las e implementar a CPI. Ainda rapidamente, antes de voltar ao estúdio, só uma dúvida com o senador, só para a gente finalizar, senador, quando fala sobre se criar uma outra força para de fato reforçar a segurança, isso o efetivo tinha que ser reforçado, né? Já se fala de se criar uma oportunidade, de aumentar as vagas, os homens seriam remanejados, porque aumenta o recurso, aumenta o investimento, esse alto custo, na verdade, quando já tem os homens aqui da Força Nacional. Exemplo, estamos sobre uma intervenção federal aqui, que encerra agora final do mês de janeiro, e de que forma isso iria acontecer, aumentando esse efetivo? Existe já uma explicação do ministro? Eu acho desnecessário, né? Primeiro que termina amanhã, dia 31, a intervenção. Segundo, existe não só a Força Nacional já, mas aqui, por exemplo, já existe o BGP, que é o Batalhão da Guarda Presidencial. Existe para isso, para cuidar do Palácio, da Presidência da República. Existe o Batalhão Rio Branco, que é para cuidar das embaixadas. Tem aqui o batalhão, aqui o 6º Batalhão da Polícia Militar, que também cuida da esplanada. Então, não há necessidade. O que o ministro quer, foi o que ele me disse, é que ele quer realmente a Guarda Nacional para cuidar das fronteiras, tendo funções da Polícia Federal e do Exército, que eu acho desnecessário também, né? Mas ele disse que faria para o concurso público. Eu acho que é uma despesa desnecessária. Nós temos que aumentar o efetivo da Polícia Federal, que realmente o contingente é pequeno, né? Efetivar um pouco mais também a questão da Força Nacional e pronto. Não tem que ficar criando mais força e mais despesa para o consumidor. Acho que é desnecessário. Isso aí nós temos que trabalhar contra no Congresso Nacional, é o que nós vamos fazer. Ótimo. Ok, senador, volto com vocês no estúdio. Muito obrigado, senador, muito obrigado, Bruno. E voltamos aqui, de fato, nós temos quarta-feira a eleição para o presidente do Senado. O voto é secreto, o senador mencionou o caso de 2019, que tivemos uma votação aberta, isso foi para o STF, que ordenou que a votação fosse sigilosa, mas cabe a nós, cidadãos, pressionarmos os nossos senadores para que abram seu voto para o seu eleitorado. E assim nós sabermos se eles estão agindo de acordo com as nossas expectativas. Acredito que só o povo pressionando o seu senador, os senadores do seu estado a dizerem qual é o seu candidato nessas eleições, é que nós poderemos ter mais transparência na ação dos senadores.